Bom dia, boa tarde, boa noite, meus resistentes. Bem-vindos ao episódio 2 da segunda temporada do Make Celas Great Again. Se ainda não desistiram deste grande magazine, é porque até devemos estar a fazer alguma coisa como deve ser. O meu nome é Tadeu Ramos e estou aqui muito bem acompanhado por Simão Leal. Muito obrigado, Tadeu. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Regressamos aqui a mais um grande programa que vamos ter pela frente, não é assim? É sim, senhor. E para variar um bocado, eu vou começar já a queixar-me. Sim, tenho de me queixar porque o trânsito nesta cidade está infernal. Isto porquê? Porque regressaram às aulas, os miúdos vão para a escola em vez de ficarem em casa em autogestão e isso está aqui a impactar aqui a cidade toda. O que é que tu me tens a dizer sobre isso? Bem, o que eu tenho a dizer sobre isto, para já, agradecer-te a imensa ponte que tu fizeste agora para abordarmos o nosso tema número um deste segundo episódio da segunda temporada. Vamos então dar início a falar exatamente da abertura das escolas, do início do ano letivo, e pegamos aqui numa escola icónica da cidade de Coimbra, que é nada mais nada menos do que o João de Deus, o Jardim Escola João de Deus. E qual é a curiosidade que nós temos para trazer hoje aqui? Não é só uma curiosidade, são mais que muitas, mas aquela que se destaca, acima de tudo, é saber que o Jardim Escola João de Deus, a nível nacional, o primeiro de todos, é aqui de Coimbra. É verdade, o João de Deus, essa grande instituição nacional, foi fundada inicialmente aqui em Coimbra e, portanto, este legado deste impulsionador da educação em Portugal, portanto, João de Deus, e da renomada e reconhecidíssima cartilha maternal, com o seu método que levou o seu nome, é aquele João de Deus que nós conhecemos como o João Deus do Botânico, o João Deus dos Arcos, que na verdade é na Alameda Dr. Júlio Henriques, que tantas vezes também é erradamente apelidada de Rua dos Arcos, Rua do Botânico, ou até mesmo Rua dos Combatentes, que apesar de lhe dar continuidade, não tem esse nome, portanto, Alameda Dr. Júlio Henriques. Vamos fazer aqui um bocado o encaixe histórico, porque se é verdade que o João de Deus do Botânico é o primeiro João de Deus a nível nacional, também não é menos verdade que a instituição em si, a organização, a ideia, nasce em 1882 em Lisboa. Uma forma de divulgar o tal método de João de Deus é instituída no Jardim Escola de Belém. Cá está, ou seja, não há um edifício que albergue uma escola João de Deus, há sim um Jardim Escola de Belém em que é é introduzido o método João de Deus. A E, portanto, doutrina, a doutrina, exatamente, a a doutrinar doutrina de criancinhas, Belém. a doutrina de Belém, a doutrinar criancinhas desde 1882. E, portanto, esta é considerada a primeira instituição ligada à associação. Depois, cerca de 30 anos mais tarde, estamos a falar de 2 de abril de 1911, é inaugurado o primeiro edifício construído de raiz como Jardim Escola João de Deus, que é este que nós estamos a referir neste episódio. Isto teve aqui, acima de tudo, o grande impulso do filho de João de Deus, que de seu nome João de Deus Ramos, e o projeto, que também não é de sumenos importância, é do distintíssimo arquiteto Raulino. O Raulino é conhecido, acima de tudo, pela Casa Portuguesa, portanto, aquela casa com aquela telha vermelha, a casa que nós normalmente associamos a Portugal, aquela Um vivendazinha traço pequena, português, sim. traço português, branquinha, com os telhados vermelhos. E, portanto, é de Raulino esse projeto e nasce ali, onde todos nós sabemos. E pronto, eu acho que é algo que pouca gente sabe, porque como é uma instituição nacional, perde-se depois um bocado, mesmo pela sua importância que tem na educação, perde-se um bocado depois o fio à meada e a história acaba por se confundir e fundir e não saber exatamente a sua origem
e onde aparece e qual a sua história, mas pronto, é aqui em Coimbra, e neste momento aquilo que podemos e que sabemos acerca do Jardim Escola João de Deus é que tem um total de 55 centros educativos. Ou seja, o que é que são estes 55 centros educativos? Tem 38 jardins-escolas, espalhados pelo país, 8 centros infantis, portanto, o Jardim Escolas é pré-escolar e, em muitos casos, também primeiro ciclo. Os centros infantis, que são 8, ludotecas itinerantes, aqui estamos a falar de 2 ludotecas itinerantes, que são estruturas móveis que percorrem o país e promovem a atividade educativa e de leitura, com atividades lúdicas. E depois outros centros, como seja biblioteca, museu, formação, que são 7. Portanto, todos estes se complementam em 55 centros educativos. Deixa-me só dizer-te uma coisa, gosto muito desse nome Ludotecas, que eu não conhecia, mas agora já sei o que é. Eu associo logo isto é o quê? Deve ser para aí matinés para os putos beberem shots de Ice Tea e coisas assim, ao Shampoo Mix, algo nesse sentido. É Mas tudo, agora já sei o que é. tudo a dar forte e feio no Shampoo Mix. Aqui em Coimbra há três João de Deus. Aliás, há bocado em off ainda referiste, e bem, que há uma estátua a João de Deus no topo do Penedo da Saudade. Portanto, há aqui uma ligação muito, muito próxima à cidade, por todas as razões e mais alguma. E eu sei, por exemplo, inclusive, aquele João de Deus junto ao estádio, portanto, o João de Deus da Solum, como queiramos chamar, por exemplo, o jornal dessa escolinha, dessa escola João de Deus, chama-se, epá, eu acho isto maravilhoso, chama-se Coimbrinha. O jornal. Desculpa. Isto é o momento Inception. Isto é os futuros Coimbrinhas a criar o Coimbrinha. Isto Opa, é é completamente espetacular, é Inception. espetacular. E eu vou-te dizer aquilo que eu acho mais espetacular, é que a cidade fez uma coisa que acho que é a melhor forma, é o que se faz também um bocado na luta contra o bullying, que é apropriou-se de um termo que antes era pejorativo e que servia para ofender as pessoas de cá, portanto, os estudantes que vinham de fora, as pessoas que eram de fora, ou até mesmo, não era preciso ser totalmente de fora, bastava ser dos arrabaldes da cidade, e então tratavam, não é, aqueles betos, os betinhos que moram na cidade, eram os coimbrinhas, de uma forma pejorativa. E a cidade, nos últimos anos, soube apropriar-se desse termo e dessa forma retirar-lhe essas propriedades que tinha anteriormente. Epá, e o João Deus aqui fez muito bem, aqui o Coimbrinha, o jornal Coimbrinha, que eu saiba, existe ali no João Deus, como eu disse, do estádio, não sei se existirá nos outros, e peço desculpa se não o referi. É esta a história do João Deus, a importância que tem na cidade ao educar milhares de pessoas durante pelo menos mais de um século, a ver se dura mais uns quantos. E pronto, sabes que eu tenho o meu puto no João de Deus e às vezes é interessante ver a fauna que vai deixar os miúdos à escola. Pá, aquilo é a nossa adolescência, mas de camisa azul e calça bege. Sim, é É outro outro nível, sem nível, pá. dúvida. Aquilo faz lembrar um bocado, é como se fossem as manhãs do Tiraspor, agora em versão graúdo, passados 30 anos, as mesmas caras, mas carecas e vestidos à CDS, pá. Eu E acho, com eu mais acho uns maravilhoso. quilos, E com mais uns quilos, pá. É muito engraçado, muito engraçado. é a própria evolução, é a evolução da vida, mas tem piada que, estando aqui o João de Deus categorizado como uma grande escola, sem dúvida, eles podem mesmo dizer, opá, eu sou o maior da minha aldeia, ou seja, estão ali a estudar numa escola conceituada e então tem essa afirmação. Com isto nós fechamos aqui este primeiro tema e saltando aqui para o segundo tema, que também é bastante interessante. Para quem não sabe, Coimbra tem a árvore mais alta da Europa. Isso mesmo. Então, na Mata Nacional de Valdecanas, aqui em Coimbra, na Mata dos Gigantes, atenção, isto é mesmo a Game of Thrones, só para assustar aqui o pessoal das vizinhanças. Então, na Mata dos Gigantes, temos lá uma árvore com 73 metros de altura, é a árvore mais alta da Europa, e pode vir a atingir os 85 metros. Mas Quer dizer, pode ainda vir a atingir, ou esta
esta espécie em particular atinge normalmente ou pode atingir os 85 Não, metros. penso que é esta aqui em particular que pode Pode ainda atingir. vir a atingir, Sim. ok. Tu queres dizer aqui o nome científico dela? Estás-me a entalar, não é? Mas tudo Se bem. for eu, É, será mal é um dito. Eucalyptus diversicolor F. Mule. Belo nome. Mas também Belo tem aqui nome. um nome para os amigos, não é? Como é que é o nome para os amigos? É conhecido como Carrie. 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 Muito Mas, bom. mas eu gosto é daquele Eucalyptus diversicolor. Pá, isto faz lembrar uma televisão da Vorten, pá, uma Samsung LED 55 polegadas Daquelas já diversicolor. curvas, assim. Exatamente, é isso Sim. mesmo. Então, esta árvore, para termos noção do que é que estamos a falar, a árvore tem uma altura equivalente a um prédio de 25 andares, ou seja, só para termos aqui um bocado de noção, e a idade aproximada é de 140 anos, ou seja, Pá, ainda é, assim sem dúvida, é mais rápido que arranjar uma mesa no peculiar. sim, isto, 140 anos não é nada em comparação com, com a mesa no peculiar. Ela é então originária da Austrália, ou seja, como é que da Austrália veio parar aqui uma árvore? Estamos a falar do ano de 1854, ou seja, tempos interessantes, como é que nessa altura atravessou o meio mundo para vir aqui parar. Depois tinha aqui também uma nota que era temos mais duas árvores aqui na Mata Nacional de Valdecanas no top 12 das árvores mais altas da Europa, ou seja, isto claramente arranjamos sempre estes pequenos triunfos para Exato. nos agarrar. Não nos Já não é só contentamos com o primeiro lugar. sim, o primeiro lugar já não é suficiente, temos de ir assim à procura aqui deste segundo, deste terceiro, ou seja, do top 12, mas pronto. Para quem não conhece, fica então aqui a dica, na Mata dos Gigantes, ali em Valdecanas, é interessante, é lá dar uma olhadela. A título de curiosidade, isto porque a idade não necessariamente estará associada aqui ao tamanho da árvore, fui pesquisar e esta não é a árvore mais antiga de Portugal. Ou seja, há uma árvore, só para vocês verem bem, que tem 3.350 anos e é considerada então a árvore mais antiga de Portugal e chama-se a Oliveira do Mochão. Só para termos noção da sua idade. 3.350 anos. Estive a ver onde é que ela se localizava, que eu não conhecia essa de Oliveira do Mochão, e não é assim tão longe, é entre Tomar e Ponte de Sor, portanto também é visitável, digamos assim, num fim de semana sem problema. Mas, acima de tudo, como o Make Sellers Great Again é para promover a cidade e a nossa região, pá, vão visitar este eucalipto fantástico. Eu pessoalmente não o conheço, gostaria de conhecer, de o ver ao vivo e assim que tenho a oportunidade é o que eu vou fazer. Não, isto é um monumento natural, sem dúvida. Fica aqui a recomendação, é a recomendação fora da recomendação da semana. Com isto, passamos para o momento mais agradável desta sessão, que é o momento da semana. Para o momento da semana, decidimos trazer aqui um tema que, porventura, deve ser muito trivial para as pessoas de Coimbra, mas se calhar para alguém que vem de fora, causa alguma estranheza, que é nada mais, nada menos do que uma retunda com patos a viver lá no meio. Isto, se calhar, para quem nasceu e cresceu em Coimbra, é algo que facilmente consegue identificar, que não vos fará confusão, mas para mim, eu sempre achei um bocado estranho haver uma rotunda que tem uns patos a viver lá dentro. Acho um bocado estranho por vários motivos. Para além disso, fui também pesquisar, será que isto era único no país e não consegui encontrar nada semelhante. Ou seja, isto é mesmo algo muito, muito Coimbra mesmo. Então ali na Quinta da Maia temos essa situação com os ditos patos a viver no meio da rotunda. Isto, por um lado, tem aqui um ar romântico, os patos têm então um sítio para habitar, as pessoas passam lá de carro, buzinam para o carro da frente, mas vêm os patos, fica ali um clima até mais ou menos romântico, até quase de postal. Mas, Há quem vá passear para ali com os namorados. opa, muito bom. E agora, destruindo agora esse sonho com o que eu vou dizer a seguir, que é, então, e a parte da sujidade e dos mosquitos e por aí fora? Ou seja, pelo que tivemos a oportunidade de saber, a manutenção
lago, ou pseudo-lago, é feita uma a 2 vezes por ano. Ou seja, vocês conseguem imaginar o cheiro que deve estar ali no verão, quando bate ali o sol, com temperaturas altas, e que não deve ser propriamente, a situação mais agradável, digo eu. Ou seja, quebrando aqui já um pouco o sonho. Depois, quem é que alimenta então os animais? Pelos vistos, há um morador ali da quinta que alimenta os animais, pronto, já é um princípio. Mas depois há aqui mais uma outra história interessante que é, eu encontrei aqui uma publicação no Facebook de uma pessoa em 2012 a dizer que sem querer atropelou um pato na Se- rotunda. Sem querer, entre aspas, não é? Sem Sim, querer. sim, é um pouco irónico. Opa, eu ia a passar, o pato meteu-se à frente, pronto, dei-lhe uma Exato, boleia. exato. E depois, então e os patos estão lá o tempo todo? Diria que eles também podem migrar, ou seja, é possível que migrem durante uma certa altura do ano. E outra questão que me assolou foi, então, e ninguém se lembrou de roubar os patos. Sabe, para comer ou isso? Porque não é assim Então, tão descabido se mas fazer ver. esse que o atropelou foi para comer, não tenho Pois, quaisquer dúvidas. e mesmo, por exemplo, animais selvagens, sei lá, cães vadios ou isso, ou seja, não me parece assim tão descabido. Volta e meia haver ali um acidente em que aparece um pato morto ou isso, mas nunca ouvi falar disso. Mas é interessante. Eu diria então que é aqui um caso único aqui no país. Haver então uma rotunda Eu, com patos no meio. Tu também fizeste uma pesquisa relativamente a isto? eu fui atrás de ti, lá está, porque mais uma vez, é a tua visão a enquadrar algo que para nós é corriqueiro e a enquadrá-lo como algo que é único e que o olhar primeiro de alguém que habita a cidade nunca o encontraria. E eu achei bastante engraçado. Porquê? Para já a Rotunda dos Patos é icónica na cidade, não é? Quer dizer, toda a gente sabe o que é a Rotunda dos Patos quando se refere à Rotunda dos Patos. E depois levantaste aqui uma série de questões que eu acho bastante interessantes. Essa parte do aviário a céu aberto, não é? Portanto, toda aquela manutenção, esse foco de sujidade, mosquitada e tudo isso, realmente só quem ali vive é que o poderá testemunhar e dar a sua opinião, e acredito que sim, que seja a certa altura um bocado nauseabundo os cheiros e toda a imundice, digamos assim, que poderá causar aquela pataria toda ali no meio daquele lago, charco, o que quiseres chamar. Hum, e depois, a mim também se me levantou sempre esse género de perguntas. Por exemplo, os patos voam, pá, e voam quilómetros e quilómetros, fazem migração. Portanto, eu não sei se eles estão ali o ano inteiro, se vão e voltam, ou se calhar até há patos pá, que não voam, que não fazem. Epá, não sei, estou na minha ignorância a fazer as perguntas mais idiotas que me vêm à cabeça. E depois isso que falaste também, não servem de alimento a isso, a cães vadios, epá, não sei, outra fauna que se encontre por ali que vá lá dar umas mordidelas, pá, não faço ideia. Portanto, são questões que se levantam, mais questões do que propriamente esclarecimentos que nós estamos aqui a dar, mas esperemos que o nosso auditório nos responda. No meio desta questão, veio-me à memória a Sá da Bandeira, porque antigamente, na Sá da Bandeira, quando digo antigamente, eu acho que foi para aí até meados dos anos 90, havia, e ainda lá estão esses lugares, que são assim umas pequenas poças cimentadas, onde havia água e que eu creio com ligeiros repuxos, portanto, para a água ir renovando, e tinha também uns casebres, que ainda lá estão, tudo isso ainda lá está, onde as aves se resguardavam, portanto, onde iam certamente resguardar-se do frio ou do calor e se calhar dormir, não sei. Portanto, fez lembrar isto da Sá da Bandeira, que entretanto desapareceu por completo. E pronto, e agora temos ali aquela rotunda. Que eu me questiono também quantos patos é que são. É que eu já passei lá por vezes, e uma pessoa dá aquela espreitadela, não é? Ali de lado, quase pronto a ter um acidente só porque está a olhar para o raio da rotunda, a ver quantos patos é que ali estão. Pá, e às vezes são, pá, eu diria dezenas de patos. Eu não sei se aquilo não tem lá mais de 30 patos ou 40 patos. É uma enormidade. Eh,
Depois os E às patos também se devem reproduzir e aquilo deve pois, crescer. não sei, Acredito que vão aparecendo mais do que aqueles que vão são desaparecendo. muitas questões que nos têm que nos responder. E depois, às vezes, vem-me aquele espírito de 16 anos, sabes? Epá, e pensa assim, pá, encher aquele lago de espuma, ou dar laxante ali à passarada toda, a ver o que é que Havia de ser um acontecia. bonito festival. Ali aos 40 patos que lá haviam, todos cheios de laxante. Pá, não sei, pronto, são questões que se levantam e que eu gostava de ver respondidas. E pronto, e agradeço teres trazido este tema aqui da Rotunda dos Patos, como tu disseste, não encontraste igual no resto do Não, eu país. vou-te dizer, o mais próximo que encontrei foi um senhor, acho que foi no norte, que decidiu meter umas ovelhas a pastar numa rotunda, só para as ovelhas matarem a fome, e então acho que a GNR o autuou com 30 euros de multa, uma coisa assim, uma história um bocado recambulesca. Para tu veres, isto foi o mais próximo que eu encontrei. Foi isto e foi, acho que foram duas vacas que apareceram numa rotunda em Massamá. Ou seja, nada da grandeza da rotunda dos patos e da Então, sua migração, para tu então veres. podemos dar este assunto como encerrado e assumir que a Rotunda dos Patos é única em Portugal. Sim, eu diria que sim. Eu, se calhar, só aqui uma última nota, visto que este tema levantou algumas questões aqui para os nossos ouvintes. Se tiverem alguma informação sobre desde a migração dos patos, a questão da alimentação dos patos e por aí fora, alguma história assim caricata, estejam à vontade para partilhar connosco, seja no nosso Instagram, seja diretamente nos comentários do Spotify, que nós depois posteriormente iremos partilhar com o resto da malta. Sim, senhor. Passemos então agora ao quarto e último tema, a nossa recomendação da semana. E como isto não pode ser só regabof, comidas, bebidas, festivais e não sei o quê, tudo sempre com os colesteróis em altas, vamos aconselhar algo aqui no campo diametralmente oposto, para fazer frente a esses pecados do verão recente e de todos os festivais associados e sempre aquilo que nós estamos sempre a sugerir, que parece que é só copos e músicas e festivais. Vamos aqui para algo ligeiramente diferente e vamos recomendar uma corridinha. Uma corridinha. Então, vamos ter agora, já neste fim de semana que se avizinha, no domingo, dia 28 de setembro, a conhecida, já começa a ficar conhecida, corrida entre parques. Eh, Portanto, serão cerca de 7 quilómetros, com corrida e caminhada, portanto, conforme a forma de cada pessoa, pode escolher fazer corrida ou caminhada, e que vai passar por sítios tão icónicos, aliás, como o próprio nome indica, a corrida entre parques, é isso mesmo, portanto, passar por parques icónicos da cidade, Jardim da Sereia, o Peneda da Saudade, Jardim Botânico, passa também pela Universidade de Coimbra e tem a famosa subida dos 125 degraus das escadas monumentais. Pá, eu gostava de ver isto, gostava de me ver a fazer isto e gostava de ver as outras pessoas também a fazer esta subida. Eu acho que a maioria das pessoas deve ir andar, mas Olha que é um bom ponto, que seja subida e não descida. Se é para queimar, que seja a subir a escadaria pois, e não a descer a eu escadaria, estou a ok? assumir que é a subida, quer dizer, acho que é o sentido que fazia, era ser subida, que é ali uma aula de step intensiva para o pessoal que vai aqui na corrida e na caminhada. Quem vai na E caminhada só vai andar, não é? Quem vai na corrida, se sabe correr e está em forma e não sei o quê, também não vão ser aqueles 125 graus que os vou assustar. espero que ninguém se lembre de chamar um Uber enquanto fuma um cigarrinho eletrónico, está bem? Pois, pode acontecer, pode acontecer. E pronto, é esta a nossa recomendação, portanto, dia 28 de setembro, este domingo, epá, vão andar um bocadinho aí pela cidade, caminhar, se quiserem, se não se sentirem em tão boa forma para o fazerem. Se não, vão correr, dar uma corridinha, sentir o ambiente, ali um bocado com a natureza, vão passar pelos parques da cidade. Eu acho que é uma corrida muito bonita. E pronto, e ficamos assim, Sim, e assim vos deixamos com, sim, penso eu, uma bela recomendação. Tu tens sim. algo a dizer Tenho algo, em sim, sim senhor. relação.
ao programa da próxima semana, ouvi dizer. Sim. Então, para terminar o tema anterior, acho que devem aproveitar aqui os últimos raios de sol, porque já vem o outono, o frio e a chuva, já estão aí a bater à porta, devem então aproveitar. Relativamente à próxima semana, o que posso dizer é que vamos ter um episódio especial. Então, ainda estamos a tratar deste tema, mas vamos ter aqui uma surpresa para os nossos ouvintes. Não Vão nos ter que. podemos ainda alongar muito, mas Exato. como vocês são muito curiosos, já sei, vão ter de esperar uma semana para ouvir então este bombom que estamos a preparar para vocês. Exatamente, vão ter que esperar, vão ter que esperar. Muito obrigado. Assim nos despedimos de vocês todos e até para a semana com o episódio especial. Um grande abraço e até para a semana.